Shalom, shalom, queridos, tudo bem com vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje é motivo de muita alegria, porque aqui estamos nós compartilhando mais uma vez da preciosa palavra do Senhor. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Etienne, faço parte aqui do Ministério Tropa de Elite de Jesus e hoje eu estou aqui no grupo de leitura do Texto Vá para compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da experiência que o Senhor me deu acerca do livro de Apocalipse, o capítulo 2. Então, neste momento, eu quero convidar você para estar orando comigo e juntos nos apresentando diante do Senhor e recebendo dele aquilo que ele tem para nossas vidas nesse dia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Neste momento, Pai, eu me coloco aqui diante da Tua presença, Senhor. E eu quero te exaltar, te glorificar por este momento tão precioso que o Senhor assim tem nos concedido. Pai, neste momento eu quero me colocar diante da Tua presença, te pedindo perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E eu não apenas peço por mim, como também peço, Senhor, por esta pessoa que neste momento está compartilhando comigo, Senhor, do conhecimento da Tua palavra. Que neste momento, Pai, o Senhor abra os céus de glória e o Senhor derrame sobre nós o conhecimento da Tua palavra, o Teu conhecimento puro, Senhor, o Teu conhecimento genuíno, Senhor, a fim de que nós venhamos aprender mais do Senhor. Eu convido neste momento, Pai, a presença do Espírito Santo para estar conosco. Eu convido neste momento a Tua presença, Senhor, para estar em nós, Pai, e nos direcionar a caminhar pela Tua palavra. Senhor, que neste momento seja retirado, Senhor, de diante de nós, de dentro de nós, Pai, dos nossos ouvidos, da nossa mente, tudo aquilo que pode ser um impedimento para entendermos e compreendermos a Tua palavra. Que neste momento o Senhor coloque, Senhor, o bálsamo do Senhor sobre nós, Pai, nos curando e nos libertando, Pai, em cada passo que dermos, em aprendermos e em conhecermos mais de Ti. Senhor, eu te agradeço e eu te peço que fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Queridos, o livro de Apocalipse, conforme eu disse na última vez que eu estive aqui com vocês, é um livro muito profético. E através desse livro profético, que é uma revelação que o Senhor deu ao seu servo João, nós, como igreja do Senhor, temos a oportunidade de compreendermos as coisas que estarão acontecendo nos próximos dias a respeito da vinda do Senhor Jesus. E a palavra aqui de Apocalipse, ela não apenas nos fala sobre o futuro, como também nos relatam coisas que já aconteceram. Então, nós somos testemunhas verídicas daquilo que aconteceu, aquilo que tem acontecido com respeito aos acontecimentos relacionados à vinda do nosso Pai, né? E hoje nós vamos compartilhar a respeito do capítulo 2 de Apocalipse, aonde vai trazer para nós um pouquinho a respeito de cada uma das 7 igrejas que faziam parte, né, naquele tempo da Ásia. E nós vamos ver aqui que cada uma dessas igrejas, elas representam cada um dos cristãos existentes sobre a face da terra no dia de hoje. Cada uma dessa igreja representa um patamar espiritual do povo de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que se nós mergulharmos aqui no capítulo 2 e também no capítulo 3, que será estudado, né, daqui a alguns dias, nós vamos ter a capacidade e o entendimento de que muito está se falando com respeito aos dias de hoje. Se nós lermos as cartas do apóstolo João para a igreja do Senhor, nós vamos ver que tudo se confere. Nós vamos ver que nós vamos nos deparar com igreja morta, nós vamos ver que nós vamos nos deparar com igreja fria, com igreja que está passando por perseguição, com igreja que está passando por situações onde estão adquirindo e aderindo a ensinamentos que não são verdadeiros. Como também nós vamos ver, né, ainda que por poucas vezes aqui, nós vamos ver que uma das cartas do Senhor à sua igreja vai estar dizendo que o Senhor é aquele que tudo contempla, é aquele que tudo vê, e ele vê o esforço de cada uma.
O Senhor, ele contempla tudo que cada uma tem feito e qual tem sido a reação de cada uma referente às circunstâncias que têm estado diante dela. E algo que o Espírito Santo ele coloca no meu coração é para nos fazer refletir. Qual dessas igrejas tem se encaixado no nosso perfil de cristão? Qual dessas igrejas faz parte do nosso caráter cristão? Nos dias de hoje, nós temos visto muito apontamentos. Não sei se você já observou. Muitos apontam a igreja A, a igreja B, a igreja C, mas se esquece que também fazem parte aqui desse todo no qual a palavra nos fala. Às vezes nós estamos tão sensíveis para perceber o erro dos outros que nós esquecemos a nossa necessidade e também esquecemos de olhar para dentro de nós. E cada uma dessas igrejas, no qual a palavra do Senhor está nos mencionando aqui, no livro de Apocalipse, o capítulo 2, elas precisavam de algo. É algo muito forte. Por mais que elas tinham um conhecimento da verdade, por mais que elas tinham um conhecimento acerca do Senhor Jesus, nós vamos ver que elas precisavam de algo. Algumas precisavam serem curadas, outras precisavam se arrepender, e outras tinham a necessidade de ouvir do Senhor uma palavra para serem encorajadas a permanecerem fiéis. E o Senhor, ele tem falado de diversas formas com a sua igreja no dia de hoje. Porém, conforme não é segredo para ninguém, se você ler cada um dos finalzinhos das cartas remetentes a essas igrejas, você vai ver algo que está falando em cada uma delas. Sempre no finalzinho. A palavra está nos dizendo claramente que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Na tradição judaica, tem uma oração muito curtinha e ela fala assim, que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Mas antes de nos trazer essa palavra de confirmação, ela se inicia assim, Shema Israel, que significa ouça Israel. E nós vamos encontrar essa palavra em várias partes das Escrituras Sagradas, aonde está convidando o povo de Israel a ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. E o que eu quero dizer para vocês no dia de hoje é que o Senhor está nos convidando para ouvir a sua palavra, para ouvir aquilo que Ele tem a dizer e para guardar o que Ele está nos falando em nosso coração. Muitas das vezes, preciosa igreja do Senhor, nós temos ouvido o que o Senhor tem nos dito, mas nós temos ouvido em um ouvido e deixado escapar no outro. Ou apenas temos permitido chegar até nós os sons das palavras que o Senhor tem emitido como alerta para a sua igreja. Mas nós não temos deixado com que essas palavras proferidas pelo Senhor estejam em nosso coração. Porque nós estamos vivendo em um tempo onde nós estamos tão distraídos com tantas coisas que nós não estamos percebendo, que nós estamos adoecendo e estamos sem perceber, cada dia mais estamos tendo um contato com a dormência espiritual de uma forma ainda mais forte, ainda mais pesada. Uma das coisas que chama muito a atenção no meu coração quando eu li aqui o capítulo 2 é que o anjo do Senhor, ele diz assim, que esta é a mensagem. E quando o anjo do Senhor, ele fala que esta é a mensagem, um pouco mais à frente, ele fala para a igreja do Senhor quem é que está falando a mensagem. Para cada igreja, o Senhor tem se revelado de uma forma. E sabe o que eu entendo com isso? É que o nosso nível de
busca, o nosso nível de relacionamento, o nosso nível de desejo de mergulhar, nos permite ter uma visão do Senhor, uma visão mais íntima, uma visão um pouco mais aproximada daquilo que Ele tem para nos revelar. Por que um pouco? Porque muito tem Ele para nos revelar. Mas será que nós estamos dispostos a ter um nível de relacionamento com Ele, a fim de compreendermos e de aceitarmos os seus ensinamentos para nós? Aqui, a partir do versículo 18 do livro de Apocalipse, do capítulo 2, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele traz para a igreja de Tiátira uma prefiguração a respeito do nosso Senhor Jesus. Ele fala para a igreja do Senhor as características do Senhor. Ele revela para a sua igreja como Ele é. Para cada uma delas, Ele se revela de uma maneira. Mas a maneira que mais me chama a atenção é quando Ele se revela para a igreja de Tiátira. Porque Ele diz quem Ele é. Ele fala da sua glória. Ele fala do seu esplendor. E Ele ainda continua dizendo: se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. E eu quero convidar você hoje para que você venha ouvir aquilo que a palavra está dizendo para você. Mas eu não entendo, irmã Etienne, eu não consigo compreender a palavra. Então eu quero convidar você a vir conosco aqui para o grupo de leitura do Texto Vá, a fim de estudar a palavra do Senhor, a fim de que você venha adquirir o conhecimento que o Senhor Ele está revelando para a sua igreja nos últimos dias. E sabe algo mais precioso que eu também quero deixar para você? É que diz assim, que nós devemos guardar aquilo que o Senhor Ele tem nos confiado até que Ele venha. É lindo, né? O Senhor tem uma recompensa para cada um daqueles que o servem. Ele tem uma recompensa definitiva, uma recompensa específica para todos aqueles que creem e buscam ouvir e viver de acordo com a sua palavra. Então eu quero compartilhar isso com vocês, porque é o que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. E eu creio que o Senhor estará abrindo e descortinando o véu para todos nós, dia após dia. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor por este momento tão precioso? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de compartilharmos a sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por nos revelar um pouquinho acerca das coisas no qual o Senhor tem preparado para a sua igreja. Obrigada, Pai, por nos permitir compartilhar a sua palavra hoje. E eu te peço que o Senhor aumente a fome, aumente a sede da minha irmã e do meu irmão, que neste momento está compartilhando dessa palavra comigo, a fim de que eles venham te buscar mais, conhecê-lo mais e desejar mais a respeito da sua palavra. Senhor, que todas as palavras escritas no teu livro sejam descodificadas e os seus mistérios sejam revelados para a sua igreja. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e que você seja abençoado. Em nome de Jesus. E não se esqueça, o Rei está voltando.